O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transformem a casa de meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então, os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça entender que o verdadeiro templo onde Jesus quer habitar é o nosso coração, é a nossa alma, é a nossa vida. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia em que a igreja dedica, para a comunidade, para a igreja de São João de Latrão. A igreja de Latrão é a igreja mais antiga. Ela foi construída lá no ano 313. O imperador Constantino deixou praticar a religião cristã de uma maneira assim livre, Até depois lá, Santa Helena, a mãe do Constantino, que era batizada, ela pediu a ele para que se construísse a igreja, o templo, para que o povo do mundo pudessem ali fazer as suas orações. E ele então atende ao pedido da sua mãe e constrói ali a Basílica de São João de Latrão. Olha, meus queridos, é verdade que depois, lá no século XVI, inicia a construção da Basílica de Pedro, onde está o seu túmulo. Começou a ser construída a partir do século XVI. O Papa Júlio II construiu a Basílica de São Pedro, parecida mesmo com a Basílica de Latrão. Tudo isso, meus queridos, para dizer para vocês o que o próprio Jesus está dizendo aqui, que o templo, que a Basílica é importante para nós irmos ali orar, rezar, entrar em sintonia com Deus, mas nós não podemos perder de vista o seguinte, que o verdadeiro templo não é essas construções de tijolo, de pedra, que um dia vai passar. O verdadeiro templo que Jesus quer é o nosso coração, é a nossa alma. Olha que Jesus quer expulsar de nós toda e qualquer situação que desagrava o corpo, templo do Espírito Santo. Jesus não quer que nós façamos comércio. Quantos fazem comércio com o próprio corpo? Quantos usam a própria igreja pedra para fazer comércio? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Nós precisamos preservar o nosso corpo, pois é em nós que Jesus escolheu para morar. Quando Jesus fala que vai destruir o templo, aquele povo fica doido. Que é isso?
Nós gastamos 46 anos para construir e você em 3 dias vai destruir esse templo e construir de novo? Você está ficando louco. Mas Jesus aqui, meus queridos, falava exatamente do seu corpo, que iria descer à mansão dos mortos, mas que ao 3º dia ia ressurgir dos mortos. E assim, meus queridos, temos que ser nós, acreditar que Jesus ressuscitado nos ressuscitará também, e que para tal nós precisamos preservar o nosso templo, a nossa catedral, o nosso santuário, não é? Mas sobretudo o santuário verdadeiro de Jesus, que é o nosso corpo, que é o nosso coração, que é a nossa alma. Eu queria te pedir, meu irmão, minha irmã, que você olhasse para dentro de você mesmo. Será que você não está violentando o seu corpo? Será que você não está agredindo a Deus quando você passa noites e noites sem dormir? Quando você mexe com drogas, não é? Destruindo o corpo, cigarro, destruindo o corpo, destruindo o templo do Senhor, bebida em excesso. Meu querido, o nosso corpo é templo, é morada de Deus, e como tal, nós precisamos procurar um médico, cuidar, sabe? Preservar esta morada de Deus que somos cada um de nós. Olha, só por curiosidade, eu gostaria de dizer para vocês que São Francisco de Assis, que viveu lá no século XIII, ele saiu de Assis e foi encontrar-se com o Papa Inocêncio III para pedir ao Papa autorização para que ele pudesse fazer a sua congregação franciscana existir. É interessante que quando o Papa viu aqueles homens lá, maltrapilho, mal vestido, né? Que as roupas esquisitas, ele logo foi dizendo que não, que daquele jeito ali ele não ia atender não aquele povo, não, aquele grupo, não é? De homens que estavam ali. E aí ele manda São Francisco e os seus grupos voltar para Assis. E eles então, não é, obedientes ali ao Papa, eles estão voltando para Assis. Acontece que o Papa começou a passar mal, vomitar, e ele sempre vinha na mente dele São Francisco. E aí ele pede os guardas para ir lá buscar Francisco. E Francisco volta e ali ele dá a bênção para Francisco. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque não é a aparência externa que é importante, não é uma igreja suntuosa que é importante, não é um corpo bonito por fora que é importante. Nós temos que ser bonito por dentro. A igreja que somos, cada um de nós, tem que estar bonita no coração, na alma. Amém? Que assim seja, meu irmão. Que assim seja, minha irmã. Que assim seja. Amém. Só 24